é Jussiane, eu tenho 2 filhos raros, o mais velho tem 21 anos, que se chama Gustavo, e a mais nova, que é paciente aqui da neurointensiva, ela tem 4 aninhos e se chama Helena. O Gustavo, eu descobri que ele era diferente com 2 anos. Só que eu levei ele no médico e há 21 anos atrás não tinha todo esse conhecimento sobre doenças raras. Então foi bem complicado. Eu tratei ele 19 anos como TDAH e dislexia e só consegui o diagnóstico dele depois que a Helena nasceu. A Helena nasceu em 2019, ela nasceu linda, maravilhosa, perfeita, só que ela começou com estereotipias. Aí eu achei que ela podia ser autista. Aí a gente foi, conversou com a médica e ela me encaminhou para um neuropediatra e ele pediu para fazer uma ressonância. Só que daí estourou a pandemia. Aí eu fiquei um tempo em casa, não quis ir fazer o exame, achei o exame muito invasivo. Aí fiquei ali um tempo em casa. Daí quando eu via que ela não se desenvolvia, ela não conseguia sentar, ela não tinha equilíbrio. E ela já tinha feito 1 aninho e ela ainda estava meio molinha, assim, não conseguia sentar. Aí eu fui, levei ela numa fisioterapeuta particular, por causa da pandemia, né? E ela pegou e me falou, não mãe, a gente tem que ir atrás do diagnóstico. Daí eu peguei, fui e fiz a ressonância. Daí na ressonância saiu várias alterações no cérebro da Helena. Aí o médico pediu vários exames metabólicos. Daí esses exames eles afinilaram para o lado das síndromes, né? Então já comecei a fazer os exames genéticos. Daí o primeiro exame foi o cariótipo, o segundo foi o CGH-Ray. Aí eu conversei com a dona da escolinha que a Helena ficava e ela me contou da doutora Mara Lúcia, que ela é uma especialista em doenças raras. Eu fui, paguei uma consulta particular com a doutora Mara e em uma consulta a doutora Mara já falou que a minha filha era deficiente. Aí foi um choque bem complicado, né? Porque a gente espera, né? A gente tem aquela coisa de, ele tá atrasadinho, mas não é nada grave. Esses exames que eu tinha metabólico, mais os exames genéticos, a gente fez o exoma. Aí no exoma já deu que ela tem uma mutação no gene WDR45. Aí vindo o diagnóstico da Helena, a própria doutora Mara falou, sendo que você tem um filho com uma síndrome, muito difícil o teu mais velho também não ter. Aí eu consegui, assim, por um intermédio divino, eu consegui colocar ele em pesquisas na Federal. E eu fiz os exames genéticos dele através dessa pesquisa que estava tendo na Federal. E aí ele fez o cariótipo. Daí eu pensei, fez o cariótipo, a Helena fez o cariótipo, não vai dar nada, né? E no dele deu tudo, porque ele tem síndrome de Klinefelter. A Helena tem uma mutação no gene e o Gustavo tem um cromossomo a mais. A Helena, por causa da pandemia, foi bem complicado, sabe? Porque existiam, assim, a gente não tem esse conhecimento. Então, assim, existiam exames que eu não poderia fazer em qualquer laboratório. Teve exames que eu tinha que fazer dentro do hospital, porque era tão perigoso o exame que se acontecesse algum problema, já estaria dentro do hospital. Então, assim, é bem difícil para a mãe aceitar tudo isso. A ressonância, que é um exame com sedação. Eu tenho grupos de mães, assim, toda vez que o médico prescreve, a gente fica com aquela dor no coração. Assim, médicos do Gustavo, eu passei por muitos médicos, porque eu não tinha conhecimento, não era uma época, assim, tão digital, então a gente não tinha com quem trocar experiências. Então foi bem complicado. A da Helena já foi mais rápido, porque eu já tinha a experiência do Gustavo, eu já tinha médicos que eu já conhecia por causa do Gustavo. Ela passou pela pediatra, ela passou pelos outros neuros e eles não identificaram as características da síndrome da Helena, entendeu? Então é um conhecimento que ele é muito restrito e esse conhecimento ele tem que ser ampliado. O diagnóstico é uma coisa bem pesada, né? Porque ele mata um pouco de todas aquelas esperanças que a gente tem, né, que seja só um atrasinho. Então aí você recebe um monte de não, né? E a síndrome da Helena, ela é neurodegenerativa, né? Hoje eu vivo um dia de cada vez. Eu foco muito nas qualidades da Helena, que ela é uma menina linda, maravilhosa, sempre feliz, sorridente. E ela me traz muito amor, muita paz, entendeu? Eu tive que deixar toda a minha vida profissional. Eu me graduei, fiz pós-graduação, eu tive um trabalho de 11 anos numa empresa, eu tive que largar tudo para cuidar dela. Porque são muitas coisas que a gente tem que trabalhar em cima da Helena. Ela precisa de várias terapias, ela precisa de acompanhamento de vários médicos. As crises convulsivas foram outra facada no meu coração. Porque
Para mim, crise era outra coisa. A da Helena é só umas tremidinhas. E daí eu não tinha esse conhecimento, né? Eu achava que a menina tava com frio. Daí às vezes tava um calor danado e a menina tremendo. Aí eu comentei com a neuro, né? Ela falou, não, mãe, isso é crise convulsiva. Eu já tinha feito videoencefalograma de curta duração. Só que os de curta duração, eles não estavam pegando as crises da Helena. Aí eu tive que fazer um de longa duração. Aí quando eu fiz o de longa duração, a gente constatou que realmente ela tinha crise convulsiva e a gente começou o tratamento com anticonvulsivo. Aí o primeiro deu muita irritabilidade, a Helena só chorava sem parar, e eu não sabia que era o medicamento, porque, que nem eu falo, é um mundo novo. Daí eu comentei com a médica e a médica falou, não, vamos fazer o desmame. Aí a gente fez o desmame do remédio e começou com outro medicamento. Daí no outro medicamento controlou as crises. Mas a gente sempre tem que estar acompanhando, a gente sempre tem que estar fazendo exame, sempre tem que estar vendo a medicação conforme ela vai crescendo, aumentando as quantidades para que ela não convulsione, porque a convulsão ela mata todo o nosso ganho. Então a gente trabalha assim, com infinitas terapias para ganhos, e a crise convulsiva ela leva tudo. Então é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção. Uma mutação genética é uma coisa que a gente precisa mais de amparo da ciência. A gente precisa que os governadores olhem mais para as crianças com doenças raras e que tenha mais incentivo perante isso. O que é uma doença rara? Porque, que nem eu te falei, é um mundo novo. Então é um mundo novo e quem participa, quem está nele, é que consegue entender o que é. Eu tinha muita coisa aqui que eu desconhecia, que depois que eu comecei a trazer a Helena na neurointensiva, que eu comecei a entender o que era. Porque antes a gente só ouve falar de síndrome de Down, que são os raros, menos raros, né? Agora, aqui a gente vê infinita quantidade de pessoas e cada uma tem um diagnóstico. A Helena aqui no Paraná é ela e uma menininha de Umuarama. Não tem mais ninguém com a mutação no gene dela. Então é do raro para o raríssimo. Eu acho que tem que ter um olhar melhor no pré-natal. E quando a gente faz aquele acompanhamento com o pediatra. Porque, que nem eu te falei, o Gustavo também tem características físicas. Ele tem as pernas, os braços maiores que o tronco e tem as mãos e os pés enormes. Então, essa é a característica da síndrome de Klinefelter. E são características físicas que os médicos eles não conseguem ter esse conhecimento da genética, porque a genética geneticista dá para contar nos dedos, né? Quantos a gente tem. Hoje até que não está tão difícil, mas antigamente era muito difícil alguém prescrever um exame genético. Então, assim, o meu filho teve muita perda por isso, porque ele deveria ter feito muito mais terapia para hoje ele ter um cognitivo melhor. A fono também ele tinha bastante dificuldade de falar, ele fez fono só um período. Então, assim, essa falta de conhecimento do próprio medicina, ela é escassa. Eu gostaria de dizer para as mães que toda vez que o coraçãozinho delas disserem que tem alguma coisa diferente nos filhos dela, que elas não aceitem um não. Porque com o Gustavo eu aceitei o não. Eu fui em 2 médicos e aceitei o não. Não, vá em 10 médicos se for necessário. Faça os exames, corra atrás, porque coração de mãe, ele diz muito.